Olá, sexto ano. Espero que vocês estejam bem. Eu vou fazer a correção dos exercícios do livro que foram passados na última semana. Não deu tempo de a gente corrigir na aula, né? Então essa videoaula vai ser para a correção daqueles exercícios. Então a gente vai começar com a página 23. Deixa eu dar o zoom aqui. Você pode pegar o seu livro, seu caderno. Se você já resolveu, já fez os exercícios, então você vai acompanhar comigo a correção. Se você não fez ainda, eu sugiro que você pare o vídeo e faça primeiro os exercícios, para depois acompanhar a minha aula. Se porventura ficar alguma dúvida, você anota no caderno, e aí no próximo encontro que nós tivermos, na quinta-feira, com o Google Meet, aí, eu vou estar tirando as dúvidas, tá ok? Então pode pegar o livro, o caderno e vão acompanhar aqui a aula. Página 23. Na página 23 eu passei os exercícios, começando os exercícios 2 e 3. Vamos dar o zoom aqui. Para encontrar o sucessor de um número natural, adicionamos 1 a esse número. Por exemplo, o número 38 é sucessor de 37. Para determinar o sucessor de 37, adicionamos 1 a esse número. Então, tenho 37, se eu fizer mais 1, eu acho o sucessor, que é 38. Escreva o sucessor de cada número natural a seguir. Então, como ele disse, você vai adicionar uma unidade. Então, o sucessor de 301, 301 mais 1, 302. Sucessor de 0, 1. 99.999 mais 1, 100.000. Não é isso? 99.999. Quando eu puser uma unidade, desculpa, quando eu puser uma unidade, que vai dar 10, vai 1. 1 mais 9, 10, vai 1. 10, vai 1. 10, vai 1. E 10. Agrupando aqui, 100.000. Opa, colocou um zerinho a mais ali. Não, tá certo, 100.000. Sucessor de 19.899, mesma coisa, né? 19.899. Você somou uma unidade, 10, vai 1. 1 mais 9, 10, vai 1 de novo. 9, 9 e 1. 19.900. Quantos algarismos você usa para escrever cada um dos seguintes números naturais? Lembrando que algarismos são os símbolos que você usa. Então, existem 10 algarismos, que são os símbolos do 0 até o 9. E fazendo a combinação desses símbolos, nós formamos os números. Por exemplo, para escrever 362, eu uso o algarismo 3, o algarismo 6 e o algarismo 2. Eu uso 3 algarismos. 30.000, eu uso 3, 1, 2, 3, 4 zeros. Então, se eu uso 4 zeros mais o 3, 5 algarismos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 símbolos. 8 algarismos. E aqui apenas um algarismo. Tá ok? Continuando. Para encontrar o antecessor de um número natural, subtraímos 1 desse número. Por exemplo, o número 38 é antecessor de 39. Para determinar o antecessor de 39, subtraímos 1. Então, eu tenho lá 39, subtrai 1, 38. Escrevo o antecessor de cada um dos números naturais a seguir. Quem vem antes do 888? 888 menos 1, 887. 100 menos 1, voltando uma unidade, 99. 1 menos 1, 0. E 12.000 menos 1, vamos fazer aqui para não ter dúvida, 12.000. Lembrando aí que quando você tira uma unidade, se você voltar, o número que vem antes é 11.999. Então, só relembrando aqui, uma unidade de milhar forma 10. 10 centenas, uma centena, 10 dezenas, uma dezena, 10 unidades. Então aqui fica 9, 9, 9
1 e 1. 11.999. Será que todo número natural tem sucessor e antecessor? Bom, como a gente sabe, o sucessor você soma uma unidade. O conjunto dos números naturais, ele é infinito. Quando nós dizemos que ele é infinito, nós dizemos que ele é infinito porque ele não tem fim. Só que ele tem um começo, ok? Então, olha só, você tem aqui o zero é o primeiro elemento desse conjunto. Se você soma uma unidade, você vai achar o sucessor. Qualquer número que eu pegar em seguida, sempre vai ter um número à direita, sempre vai ter um sucessor. Então, no exercício 5, todo número natural, tem mais espaço aqui, tem bastante. Todo número natural possui um sucessor. Será que todo número natural tem antecessor? Aí a gente vai fazer o contrário, né? Agora eu vou subtrair uma unidade. Nota que ele não tem o último elemento, mas ele tem o primeiro. Então, quando você olha o 6, o antecessor do 6 é o 5. Você tira uma unidade. O antecessor do 5 é o 4. Ou seja, o antecessor sempre fica à esquerda do número. Só que se você olhar o zero é o primeiro número. Não tem ninguém antes do zero, não tem ninguém à esquerda. Então, vamos colocar aqui. O zero não possui antecessor. O zero é o único número natural que não tem antecessor. Ok? Vamos ao exercício 6. Dois ou mais números que se seguem na sucessão dos números naturais são denominados consecutivos. Por exemplo, 20, 21 e 22 são números naturais consecutivos. Na sucessão dos números naturais, qual é o primeiro número consecutivo de 1000? Bom, se são consecutivos, são números seguidos, certo? Então, consecutivo, na sucessão dos números naturais, qual é o primeiro número consecutivo de 1000? O próximo, 1001. Poderia ele dar margem ao pensar no 999. Ele seria o antecessor do 1000, tá certo? Ok? O consecutivo de 20.009, 20.010. O consecutivo de 4.001, 4.002. Consecutivo de 6.005, 6.006. Observe a sequência dos números naturais pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Nessa sequência, qual número par vem logo depois de 638? Um número par, note que ele sempre termina com 0, 2, 4, 6 ou 8. A partir daí começa a repetir, né? 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. E assim sucessivamente. Nota que todos eles terminam com algarismo par. Sempre 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Ou seja, essa sequência 0, 2, 4, 6 e 8, elas se repetem entre os números pares, certo? Então, se eu pego 638, quem vem depois do 638? O consecutivo, o sucessor é 639, só que ele é ímpar.
porque depois de um número par sempre vem um número ímpar. Então, o próximo é 640. 1326. 1327 é ímpar. 1328. 19.554. 19.555 é ímpar. O próximo, 6. Observe a sequência dos números naturais ímpares. Agora é o contrário, né? Falou dos pares, agora fala dos ímpares. Qual número ímpar vem logo depois de 1003? Agora os números ímpares, eles terminam com esses algarismos. 13579, 13579, que são os alternados dos pares, né? Olha lá. Aqui eu tenho, vou fazer de laranja, 1, 3, 5, 7 e 9. Note que fica bem aqui, alternando pares e ímpares. Então, o sucessor de 1003 é 1004, que é par. O próximo, 1005. O sucessor de 9009 é 9010, que é par. Depois, 9011. O sucessor de 20.221 é 20.222. O próximo é ímpar. 20.223. Agora, esses exercícios estão na página 23. A outra tarefa que eu passei, os exercícios estavam na página... Vou pegar aqui. 28. 28, só conferindo. Isso. Página 28. Deixa eu anotar aqui. Esse documento aqui onde eu estou fazendo as anotações, eu vou disponibilizar para vocês junto com o link, tá? Então eu vou colocar como material na plataforma. Então vai ter o link, vai ter esse documento com a aula. O link da aula para você assistir e esse documento com essas anotações. Escreva todos os possíveis números formados por esses 3 algarismos sem repeti-los. Bom, esse é um tipo de exercício de contagem. A gente tem que ter uma organização para a gente não contar nada repetido. Como eu quero formar números com 5, 2 e 7, você vai começar com um determinado número, ver todos que podem fazer com aquele determinado número no início, depois vai trocando. Sempre com organização para você não fazer 2 vezes a mesma coisa. Mas vamos ver logo as perguntas. Ele quer saber o maior número formado e o menor. Bom, então vamos fazer isso. Eu quero usar os 5, 2 e 7. Vamos construir os números que começam com o 2. Por exemplo, 2, 5 e 7. Tem mais algum número começando com 2? 2, 7 e 5. Mais algum número começando com 2? Como ele não quer que repita os números, não tem mais opção. Então vamos começar com 5. 5, 2 e 7. Começando com 5 ainda, eu posso trocar o 2 e 7 de lugar? 7 e 2. E começando com 7. 7, 2 e 5. Inverte a ordem. 7, 5 e 2. Quando ele pede o maior número, você vai olhar aquele que tem a maior centena, né? 700. E agora que empataram esses dois aqui, você vai olhar a maior dezena. 720 não é maior que 750. Então, nós achamos aqui o nosso maior número, 752. E o menor é o contrário, é aquele que tem a menor centena, não é isso? Quem tem a menor centena é os 200 que tem aqui. Na dezena, tem 5 e 7. Como eu quero o menor deles, vai valer 257. Ok? Outro exercício que eu passei foi o exercício 4. Decomponha o número. Vamos ler esse número aqui. A gente lê da direita para a esquerda. A gente separa de 3 em 3. Aqui é a classe das unidades simples. Eu tenho centena, dezena, unidade. Centena, dezena, unidade. E aqui unidade. Ok?
Quando chega aqui, aqui são as unidades simples. Aqui é a classe dos milhares, eu vou ler como 1000. Aqui é a classe dos milhões, vou ler como milhões. Certo? Então eu tenho 8.543. O que ele quer saber aqui? Que você decomponha o número e o escreva por extenso. Então vamos primeiro escrever. Eu tenho aqui 8 unidades de milhar. 5 centenas, 4 dezenas e 3 unidades. Se eu for ler o número, eu vou ler como 8. Oh, desculpa, eu coloquei errado aqui. Unidades de milhão. Unidades de milhão. Ou eu posso ler como 8 milhões. Tá ok? Tem essas duas opções. Ou eu leio como 8 milhões ou 8 unidades de milhão. Ou unidades de milhões, né? 8 milhões e 543. Agora tem um aqui da OBM, da Olimpíada Brasileira de Matemática. Perguntado, Arnaldo diz que 1 bilhão é o mesmo que 1 milhão de milhões. Professor Piraldo corrigiu e disse que 1 bilhão é o mesmo que 1.000 milhões. Qual a diferença entre as duas respostas? Bom, vamos ver aqui, ó. Quando eu faço, nós aprendemos que você tem as ordens e você lê o número, você pode ler o número a partir de qualquer caso, tá ok? Então eu tenho aqui, por exemplo, vou fazer aqui, ó. Vamos separar aqui. Vou aproveitar essa divisão. Vamos formar um número aqui bem grande. Olha lá. Vamos colocar aqui as ordens que vai facilitar a nossa leitura. Unidade, dezena, centena. 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 Vamos separar aqui tudo para não confundir. Melhor fazer essa linha de novo. Quando você vai agrupando de 3 em 3, você vai descobrindo as classes. Ok? Então, a cada centena, dezena, unidade, você tem uma classe. Vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer para destacar, eu vou pôr um laranjinha aqui separando as classes, ó. Classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões, classe dos trilhões. Então vamos escrever aqui para não confundir. Então aqui ficou, olha lá, classe dos milhares, eu vou ler como 1000, classe dos milhões, classe dos bilhões e a classe dos trilhões. Ok? Então voltando aqui, ó. Perguntado, Arnaldo diz que 1 bilhão é o mesmo que 1 milhão de milhões. Como eu estou lendo em milhões, a gente vai colocar a vírgula. Lembra que a gente falou na aula passada? Eu vou colocar a vírgula aqui nos milhões. E eu vou formar aqui o número
1 milhão, a partir daqui. Olha só. Esquece do que está aqui em cima, certo? E vamos contar aqui, ó. Aqui eu tenho 1000. Se eu pusesse um aqui, ó, seria 1000. 1000 milhões, certo? Viu que eu estou colocando a vírgula aqui exatamente para fazer a leitura a partir daqui. Até agora eu tenho 1000 milhões. Só que não é isso, né? 10 mil, 100 mil, opa, 1 milhão. Esse número aqui é 1 milhão de milhões. Vamos ver aqui agora o que ele está dizendo. Arnaldo diz que 1 bilhão é o mesmo que 1 milhão de milhões. Acabamos de fazer isso aqui, ó. 1 milhão de milhões, quando a gente colocou no quadro de valores, começando aqui dos milhões e colocando o número 1 milhão, isso aqui seria 1 milhão de milhões. Só que a gente é acostumado a ler esse número a partir das unidades. Vamos colocar a vírgula lá nas unidades para a gente ver como é que a gente lê esse número normalmente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse é o número. Esse seria 1 milhão de milhões. A vírgula estava aqui, certo? Essa aqui é a classe das unidades simples, classe dos mil, classe dos milhões, classe dos bilhões, e aqui é 1 trilhão. Esse número que o Arnaldo falou, 1 milhão de milhões, não é 1 bilhão, ele errou, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 1 milhão de milhões nós acabamos de ver aqui, é o mesmo que 1 trilhão. Professor Piraldo o corrigiu e disse que 1 bilhão é o mesmo que 1000 milhões. Vamos ver se o professor Piraldo falou a verdade? Vamos fazer de verdinho aqui do professor Piraldo. Olha o nome do professor. Esse é professor de matemática mesmo, esse Piraldo. 1000 milhões. Então vamos lá nos milhões, vamos colocar a vírgula lá nos milhões e vamos ler a partir daqui. Se eu ponho aqui 3 casas e ponho um aqui, 1000. Como eu ponho a vírgula aqui, ó, eu estou lendo nos milhões. Então aqui eu tenho o número 1000 milhões. Só que a gente sabe que o normal é a gente ler o número a partir das unidades, certo? Então vamos pôr a vírgula, tirar a vírgula daqui e vou colocar nas unidades, porque é assim que a gente costuma ler o número, certo? Então, vamos ver que número é esse. Se você olhar aqui, 1 bilhão, eu estou uma unidade de bilhões, uma unidade de bilhão, né? É exatamente o que o professor Piraldo falou. Ok? Aí vem a pergunta. Qual a diferença entre essas duas respostas? Ou seja, diferença, você quer comparar, você vai subtrair um do outro. Vamos subtrair aqui. É mais simples do que parece, né? 0 tira 0, 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 0, 0, 0, 0. Opa! Aqui não dá. Vamos aproximar aqui. Se você ler só esse pedaço aqui, você está fazendo 1000 e tirando 1. Tem gente que já faz de cabeça, né? Tirei daqui uma unidade, vem para cá 10. Tirei e ficou 9 porque veio uma para cá, 10. Ficou 9, veio um para cá, 10. 9, opa, era aqui mesmo, passei. 10. 10 tira 1, dá 9. 9 tira nada, 9 tira nada. Ou seja, que número é esse? Onde está esse 999? Está lá na casa dos bilhões, olha. 999 bilhões. Olha a diferença de resposta, né? Qual dessas aqui está correta? Aqui a impressão não ficou muito legal, né? Mas se a gente contar aqui, ó, 3, 6, 9 zeros. 3, 6, 3, 6, 9. Foi a letra E. Você me desculpa aí pela qualidade da imagem, mas aí olhando, conferindo no livro, dá para perceber. Continuando aí na página 28, a gente tem um desafio aí bem bonitinho.
Sobre uma faixa longa de papel foram escritos todos os números inteiros de 1 a 1500. Então ele pegou uma faixa de papel. Nessa faixa longa, ele escreveu os números do 1 até o 1500. Você imagina que eu peguei uma faixa de papel gigante, coloquei lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 1500. É o último número, tá certo? Bom, essa faixa foi enrolada sobre um cilindro, resultando em uma coluna de números como mostra a figura, de modo que a diferença entre qualquer número e seu vizinho de coluna está em pé. Então o número por debaixo tem uma diferença de 8 unidades. Por exemplo, 17 e 25. Se você olhar na imagem aqui, ó, olha o garoto aqui. Se você analisar a figura, aqui tem 1. O vizinho de coluna, que está abaixo dele, tem 8 unidades a mais. Depois tem 17, 25, ou seja, sempre vai aumentando 8 unidades. 33, certo? Quem vem depois do 1? O 2. 2 mais 8, 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 8, 26. 26 mais 8, 34. E nota que os números consecutivos ficaram do lado na linha, né? Ó, 17, 18, 25, 26, 33, 34. Ó, o próximo, por exemplo, aqui vai ser 3. Depois do 10 vem o 11. Depois o 18 vem o 19. Depois o 26 vem o 27. Depois o 34 vem o 35. Nota que a diferença continua sendo 8. Ó. 3 mais 8 dá 11. 11 mais 8 dá 19 e assim sucessivamente. Perfeito? Bom, continuando. Na coluna dos números 3, 11 e 19, qual será o número mais próximo de 100? Deixa eu conferir aqui no meu livro. De 100. Gente, como a diferença vai ser sempre de 8 unidades, vamos fazer aqui, ó. Solução. Então, letra A. Eu tenho 3, 11, 19 e vai sempre de 8 em 8. 27, 35, 35 mais 8, 43, 43 mais 8, 51, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8 e mais 8. Opa! Voltando aqui. O número mais próximo de 100 que seja menor do que 100. Portanto, 99. É esse cara aqui. Certo? 99. Essa é a resposta. Escreva 3 números dessa coluna que estejam acima de 59 e 3 números que estejam abaixo. Ainda bem que já fizemos, ó. Acima de 59, por exemplo, 67, 75 e 83. Nota que se você sabe que o 59 está nessa coluna, para achar os próximos ou os anteriores, é sempre somar 8 unidades, ou subtrair, né? Porque você sabe que a diferença de um para o outro é sempre 8. Então, se você quiser voltar, você vai tirar 8 unidades. Se você quiser ir para o próximo, você vai somar 8 unidades. Então, 3 números acima, 67 acima. 67, 75 e 83. São apenas 3 exemplos, né? Eu poderia colocar outros, né? Abaixo, o fato de você achar um número diferente não quer dizer que está errado, né? Você pode ter pegado, por exemplo, 91, 99, etc. 51,
43 e 35. Tá ok? Vamos à letra C. Em qual dessas três colunas vai aparecer o número 113? Então vamos ver aqui, ó. Em qual dessas aparece o 113? Nós acabamos de ver um grande aqui. Olha o número 99, está na coluna do 3 e 11. Vamos ver lá embaixo? Na coluna, olha aqui, ó. Nessa coluna que tem 3, 11, 19, 27, 35, foi exatamente essa que a gente estava construindo, ó. 3, 11, 19, 27, 35. A gente foi construindo ele, vários números. Chegou numa hora aqui que nós chegamos no número 106. Então, uma hora aqui vai chegar no 106. Certo? Eu quero saber onde vai estar o 113. Bom, 106, quem vem antes do 106? Vamos colocar quem estava nessa coluna aqui. Tinha o 105 e antes tinha o 104. Como a diferença é sempre 8, então ó, o 104 está aqui nessa coluna, o 105 aqui e o 106 nessa. Como vai sempre aumentando 8 unidades do número para o número de baixo na mesma coluna, se eu somar 8, aqui vai ficar o 112. Se eu somar 8, 113. Se eu somar 8, 114. O que ele quer saber? Em qual dessas três colunas vai aparecer o 113? Então, letra C, na coluna do 2. Na coluna do número 2. Tá ok? Letra D. Na coluna que vemos à direita vai aparecer o número 219. Quais os outros dois números que podemos ver na mesma linha da figura? Então, olha só. Ele está dizendo que na que está à direita, você tem o 219. Vamos ver aqui, ó. Então, em algum momento, eu vou ter aqui 219. Tá certo? Aí ele pergunta o seguinte: quais os outros números que estão na mesma linha? Os que vêm antes do 219, ou seja, o 218 e o 217. Porque você nota que na linha, ele vai fazendo a sequência, ó, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 33, 35 e assim sucessivamente, olha lá. Então, na linha, eles são consecutivos, tá certo? Então, 217 e 218. Tá ok? Letra E. Em cada volta completa da fita na figura, podemos ver apenas 3 números. Quantos números estão em cada linha da fita? Explique como você chegou a essa conclusão. Olha só, se ele está sempre a diferença do número que está acima para o número de baixo é sempre de 8 unidades. Então isso quer dizer que a sequência da fita ela vai de 8 a cada 8 unidades, você vai formar uma nova linha. Porque os números estão abaixo, você tem uma linha, tem a linha de baixo, a linha de baixo, a linha de baixo. Como a diferença é sempre 8, quer dizer que eu tenho 8 unidades em cada linha para estar na linha de baixo e sempre dar essa diferença de 8. Seria mais ou menos uma coisa assim, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na linha de baixo, vai acrescentar 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Porque como ele vai aumentando sempre 8 unidades, é porque essa sequência você está construindo de 8 em 8. Ok? Então, cada linha possui 8 números. E a última, né? A última está na página
32. Vamos lá na página 32 do livro. Responda as questões do caderno e aproveite para assinalar as questões nas quais você encontrou dificuldade. Essa informação será útil para guiá-lo na revisão do conteúdo. Isso aqui fica numa sessão de revisão, fica no final do capítulo, certo? Eu passei o 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12. Vamos lá para o exercício 4. Quantos algarismos são necessários para formar cada número a seguir e quais são eles? Aqui eu tenho 4 algarismos. O 7, o 5, o 0 e o 4. 7, 5, 0, 4. Ele está perguntando quais são os algarismos, né? Na letra B, eu uso, você tem 4 algarismos, 4 casas na verdade, mas você só usa 2 algarismos, o 1 e o 0. Deixa eu conferir se o número é esse. 1000, cadê? 1000, isso mesmo. Então também você tem 4 algarismos, mas você usa apenas 1 e 0. Olha, se o aluno falasse que usa 2 algarismos, eu aceitaria a resposta, porque na prática você está usando o algarismo 1 e o algarismo 0, certo? Então é ponto de vista, né? Se o aluno respondesse para mim que tem 2 algarismos, está usando 1 e 0, está usando algarismos repetidos, né? Mas eu poderia imaginar que eu estou usando só 2 símbolos, 1 e 0, ok? Mas são 4 casas, são 4 algarismos, né? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 algarismos. Todos eles são o algarismo 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos, sendo que eu estou usando o 1, 7, 4 e o 0. Escreva 3 números consecutivos, todos formados por um algarismo. Então, eu posso pensar, por exemplo, são 3 consecutivos. Consecutivos são 3 seguidos, né? São como se tivesse um número, o sucessor e o sucessor do sucessor. Ou o antecessor e o antecessor do antecessor. Ou você pode pensar no número, o sucessor e o antecessor. Tanto faz. Por exemplo, 7, 8, 9. Eu posso, se eu estiver pensando no 8, estou pensando no 8, no sucessor do 8 e o antecessor do 8, que é o 7. Ou eu posso estar pensando no 7, o sucessor do 7 e o sucessor do 7. Tanto faz, são 3 números seguidos. Com 2 algarismos, eu posso pegar, por exemplo, 49, 50 e 51. 3 números consecutivos de 2 algarismos. 3 algarismos, 341, 342, 343. 4 algarismos, 1000, 1001, 1002. Decomponha um número. Olha, o número é grande. Se o número é grande, eu estou em dúvida, começa a ler da direita, igual os árabes. Lembra que quem trouxe o nosso sistema de numeração foram os árabes. Então a gente vai lendo da direita e vai agrupando de 3 em 3. Ó. Olha as classes aqui. Ó. 52, 344 e 36. A gente sabe ler os números quebrados. Aqui eu vou ler como 1000, classe dos milhares. E aqui eu vou ler como milhões. Então, primeiro escrevendo por extenso. 36 milhões. 36 milhões. E 344 e 52. Quando ele fala em decompor o número, é você olhar pelas classes, tá? Por exemplo, vamos pegar um espaço aqui maior, vou pegar aqui em cima. Aqui, ó, resolução do exercício 6.
36.344.000 e 52. Olha só, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena. Você decompor, você pode olhar o valor posicional de cada algarismo desses aí. Por exemplo, aqui é o 2, né? Se você olhar só para esse 5, como ele está na casa das dezenas, ele equivale a 50 unidades. Tá ok? Quando você olha para o 4, está nas unidades de milhar, como a gente já leu esse número, né? Então, o valor desse 4 é 4.000. Então, decompor, uma forma de decompor é você fazer isso. Você olhar em qual casa ele está e qual o valor posicional de cada número. É o valor na posição onde ele está. Olha, esse outro 4 ele tem outro valor, 40.000. O 3 tem outro valor, está na casa das centenas de milhar, 300.000. O 6 está na unidade de milhão, então são 6 milhões, 6.000 milhões. E o 3 está na dezena de milhar, 30 milhões, 30.000, 30 milhões. Então essa é uma forma de decompor o número, você escrevê-lo como uma soma. Então eu posso dizer que ele é 30 milhões mais 6 milhões, desculpa, mais 300.000 mais 40.000 mais 4.000 mais 50 mais 2. Essa é uma forma de decompor, existem várias, tá? Eu poderia ler 36 milhões, mais 300.000, mais 44 milhões e etc. Tem várias maneiras diferentes. Escreva o antecessor e o sucessor dos números abaixo. Vamos lá. Solução da 7. Letra A. O antecessor. Vamos fazer assim para facilitar. Eu vou escrever o antecessor e o sucessor. Letra A, B, C e D. Letra A. O antecessor de 568. 567. O sucessor, 569. O antecessor de 43.859. Volta 1. 43.858. O sucessor, 43.859 mais 1. 43.860. 2.850.392. Se eu tirar uma unidade, 2.850.391. E se eu somar, 2.850.393. Olha, já não se usa mais a gente usar ponto para separar as classes, porque isso dá muita confusão com sistemas de numeração usados em outros países. Mas como não tem prática, às vezes é comum a gente ver em livros ele usar o ponto para separar as classes. Isso está caindo em desuso, tá? Mas eu vou deixar aqui só para facilitar a leitura de vocês. Aqui você separando nas classes, certo? E a letra D. Olha lá. Unidade simples, milhares. 999.999.230 é o antecessor. Deixa eu conferir aqui, que essa impressão está ruim. Isso. 31 mesmo aqui no final. 999.999.232. Perfeito? Exercício 9. É o 9? Isso. O próximo é o 9.
Observe a reta numérica. Nela, 3 números estão representados por símbolo. Compare esses números usando os símbolos maior, menor ou igual. Olha aqui. Você tem a reta numerada, você tem os números. Esse aqui está representando quem? O 102. Aqui é 103, 104, 105, coraçãozinho, 106, 107. Coraçãozinho é o que em relação ao triângulo losango? Isso aqui a gente chama de espada, né? Esse símbolo aqui é a espada. Esse é o naipe do baralho. Aqui é copa e aqui é ouro. Copa, que é o coraçãozinho, é o que em relação a ouro, que é o losango? Ele é menor. Lembra que a abertura fica sempre para o número maior. Então eu leio esse símbolo na solução aqui do 9. Entenda que esse símbolo é o de maior. Nota que a abertura fica para quem é maior. Esse símbolo é o de menor. A abertura para quem é maior. Como quem é maior está na direita, eu vou ler o número, por exemplo, 2 e 9. A abertura fica para quem é maior. A abertura fica para o 9. Se eu fosse ler da direita para a esquerda, eu ia dizer que 9 é maior que 2. Só que o normal é ler da esquerda para a direita. 2 é menor que 9. Como a gente lê da esquerda para a direita, eu vou ler esse símbolo como menor. É a história do jacaré com fome, né? Ele abre a boca para quem é maior, certo? O losango, que é 107, 107, e aqui a minha imagem não ficou legal. Deixa eu ver aqui. Esse símbolo aqui, é esse mesmo. Esse símbolo aqui, na verdade, não é espada não, é que a impressão aqui ficou ruim. É mais ou menos assim, ó. É o símbolo de paus, certo? Então aqui é o 102. 107 é maior que 102. Esse cara aqui é 102 e esse cara aqui é 105. 102 é menor que o 105. 102 aqui é o 102. São iguais. E esse cara aqui também ficou ruim de ler, 108. Aqui é 108, tá? E esse cara aqui é o 107, é esse de cá. 107 é menor que 108. Tá ok? Vamos fazer o exercício 10. É um exercício de Olimpíada. Tá bem interessante aqui. João escreveu na folha de papel todos os números com menos de 4 dígitos, usando apenas os algarismos 1 e 2, e depois somou todos eles. Então vamos pensar aqui, ó. Se ele pegou somente os números com menos de 4 dígitos, menos de 4 algarismos, então ele formou números com um algarismo. Vamos organizar aqui, né? Essa solução dá 10. Então ele formou números com um algarismo, com 2 algarismos e com 3 algarismos. Só que ele diz o seguinte, ele usou apenas os algarismos 1 e 2, certo? E depois somou todos eles. Então, como ele usou somente 1 e 2, vamos pensar com um algarismo. Com um algarismo, ele fez o número 1 e o número 2. Com 2 algarismos, é bom sempre ter uma organização. Então, por exemplo, vamos ver todos que começam com 1, todos começam com 2. Começando com 1, 11, 12. Começando com 2, 21, 22. Com 3 algarismos, começando com 1, 1 e 1. Começando com 11, tá? 1 e 1. 1, 1, 2. Todos começando com 1. Agora, começando com 1, 2. 1, 2, 1. 1, 2, 2.
Agora começando com 2. Com 2, 1. 2, 1 e 1. 2, 1 e 2. Agora começando com 2, 2. 2, 2, 1. 2, 2, 2. Vamos somar esses algarismos agora, certo? Vamos colocar aqui um embaixo do outro, ficar mais prático. Vamos somar aqui. Esse aqui eu já vou somar do lado. 1 mais 2 dá 3. Então os números de um algarismo deu 3. Aqui, vamos somar aqui também. 1, soma as unidades. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 2, 6. 6 unidades. Uma dezena, mais uma dezena, 2, 4, 6. 6 dezenas. Então, até agora, com um algarismo deu 3 a soma, com 2 algarismos deu 66. Essa maior aqui, vamos colocar um embaixo do outro, né? 111, 112, 121, 122, 211, 212, 221, 222. Somando. 3, 6, 9, 12. Vai 1. Somando de novo. 3 mais 4, 7. 9, 13. Fica 3, vai 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 9, 13. Então, 1.332 mais 66 mais 3. 3 mais 6 dá 9. 9 mais 2 dá 11. 10 vai 1, 4 e 1. 1401. Ok? O que você vai olhar está aqui na letra C. 1401. Perfeito? Exercício 11. Com pouco apagado, eu vou ler no livro. Os números são utilizados para contar, medir, ordenar ou como código. Escreva a função dos números nas situações abaixo. Idade do meu avô. Eu estou medindo a idade em anos. Então, o objetivo aqui do número é para a medida. Senha bancária, você está vendo um código. Quantidade de alunos do sexto ano. Eu estou usando para fazer contagem. Colocação de pilotos. Você está usando para ordem, para ordenar. Imagine, deixa eu ver aqui no livro. Imagine que a tecla do número 0 de sua calculadora esteja quebrada. Como você faria para registrar no visor o número 0? Eu poderia registrar o número 0 fazendo uma subtração. Por exemplo, se eu fizer 7 menos 7, dá 0. Se eu faço 7 menos 7, na calculadora vai aparecer o 0, certo? Quero que apareça o 20. Usando a mesma ideia, se eu fizer 27 menos 7, vai aparecer o 20. Mesma coisa para todos. Eu coloquei 7 aqui, mas poderia ser qualquer número. 97 menos 7, 107 menos 7. Aqui existem infinitas respostas possíveis, tá? Espera aí, aqui eu só estava errando aqui, né? 107 não dá para escrever. Deixa eu corrigir esse último aqui. Não dá para escrever 107 porque eu não tenho a tecla 0. Eu teria que escrever, por exemplo, 117 menos 17. Eu não estou usando o 0. Isso aqui vai dar 100. E aí sem usar o 0. Tá ok? Bom, com isso, nós já fizemos essa aqui. Cadê? Já fizemos essa. Está repetido. Está repetido. Com isso a gente finaliza então a resolução dos exercícios, tá? Do livro. Eu espero que vocês tenham gostado e se teve alguma dúvida em algum exercício, você anote para a gente tirar essa dúvida na aula. Lembrando que eu selecionei apenas os exercícios que eu corrigi aqui, foram os exercícios que eu passei como tarefa, tá ok?
Então, até a próxima, gente. Tchau.